Senhor presidente, senhores deputados, servidores que acompanham aqui essa reunião na Assembleia Legislativa, as pessoas que acompanham em casa, pela TV e pela internet. Senhor presidente, eu quero aqui, na verdade, fazer um registro, porque de fato essa tribuna ela é muito importante. E essa importância a gente vê quando pronunciamentos antigos são relidos e são inclusive frutos de pesquisa. Vou citar apenas um exemplo aqui, da importância dessa tribuna e da importância de se registrar uma posição política aqui nessa casa. Em outubro de 1975, teve um deputado aqui da Assembleia Legislativa que fez um pronunciamento nessa tribuna, dizendo ele à época que a TV Cultura estava exibindo reportagens que estavam levando conflitos e intranquilidade aos lares das famílias de São Paulo. 15 dias depois do pronunciamento desse deputado estadual de São Paulo, o diretor da TV Cultura da época foi preso no DOI-CODE em São Paulo. Foi torturado e depois encontrado morto. Esse diretor, um judeu de esquerda, Vladimir Herzog, o deputado na época que fez o pronunciamento dessa tribuna, deputado José Maria Marim, que hoje está de tornozeleira, se encaminhando da Suíça para Nova York, nos Estados Unidos. Então, essa tribuna é muito importante. Vejam vocês, um pronunciamento de 75, nós estamos lendo ele agora, e muita gente leu esse pronunciamento. Porque, de fato, registrar as nossas opiniões não são apenas registros, elas contribuem também para o entendimento da época. E eu queria aqui, senhor presidente, nesse sentido, deixar registrada a opinião da bancada do PSOL em relação à extinção da Fundap, que os servidores vivem nesse momento e que a população de São Paulo vai viver também no momento que essa importante instituição for ser extinta. Primeiro, que aqui não se trata da questão levantada pelo então ministro da Reforma do Estado, em 1995, o Bresser Pereira, quando defendeu a reforma do Estado brasileiro, quando foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso. Porque para muita gente pode passar a ideia de que o que está em curso aqui em São Paulo é o processo de aprofundamento daquela visão do Bresser de 95, de reforma do Estado de São Paulo, do Estado brasileiro, que segundo o Bresser, em entrevista ao Hélio Batista Barbosa, em 2006, disse, defendendo a reforma que foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso e a maioria dos estados brasileiros, que aqui em São Paulo, em 97, começou com Covas, entregando os nossos hospitais para as organizações sociais, e agora, com essas 94 escolas que o governo quer fechar da educação, transferir também escolas para as organizações sociais. Olha o que diz o Bresser. Porque o Estado que eu vejo no futuro é um Estado muito grande em termos de gasto público, pois continuará a assumir as funções sociais e científicas que tem atualmente, mas muito pequeno em termos do número de funcionários, pois só terá funcionários estatutários de alto nível, exercendo as carreiras típicas de Estado, não apenas as relativas à administração da justiça e da segurança, como no Estado liberal, mas também as que administram as políticas sociais e científicas e os recursos destinados a essas políticas. Deixaríamos de ter no funcionalismo público professores, médicos e enfermeiras. Teríamos sim os servidores públicos que fazem as políticas de saúde, de educação, de previdência e assistência social, e que administrariam os recursos a serem transferidos para entidades sem fins lucrativos, que eu chamo de organizações sociais, para que elas executem essas políticas. Isso está acontecendo no Brasil devagar, mas está acontecendo, como no mundo inteiro. Pois bem, essa é a proposta do Bresser, na verdade uma cópia do que os liberais já defendem nos Estados Unidos há muito tempo, e que lá, na área da educação, eles chamam de criação de escolas charter, que são escolas administradas exclusivamente por organizações sociais. O que acontece nessas escolas? O professor ganha por ano, em média, 33 mil dólares, enquanto que um professor da rede pública ganha 66 mil dólares. Na verdade, a redução de gastos com o funcionalismo público.
Pois bem, aqui em São Paulo, isso está sendo feito nos hospitais. No entanto, tem um buraco aqui, senhor presidente, porque se fosse a tese do Bresser, a Fundap continuaria existindo, porque ele defende que nós tenhamos, dentro da sua tese, que é uma tese que nós questionamos, porque ele fala que precisa diminuir os gastos do governo, mas em nenhum momento ele questiona o gasto com a dívida pública, que o governo federal, na época dele, já despendia mais de 30% do orçamento para a rolagem da dívida pública. Hoje, o governo do PT da Dilma destina 48% do orçamento para a rolagem da dívida, que apenas 25 mil famílias no Brasil têm os títulos dessa dívida, ou seja, têm condições de emprestar dinheiro para o governo. Pois bem, essa tese, que é uma tese de que nós temos que ter servidores apenas altamente capacitados para formularem as políticas públicas. Dentro dessa tese caberia a manutenção da Fundap. Portanto, o que está em curso aqui não é nem sequer a tese do Bresser de reforma do Estado brasileiro. O que está em curso aqui em São Paulo, e é claro, porque não dava para esperar isso do Alckmin, né? Até porque intelectualmente não está em altura para entender e para levar à frente a reforma do Estado que o Bresser Pereira pregava em 95. O que está em curso aqui é a formulação do grupo do João Dória, tosca, rebaixada, que é de privatização pura e simplesmente das formulações, das propostas e projetos da área de política pública. Não quer nem ter uma alta burocracia capacitada, formada, para planejar de longo prazo, porque a proposta do Bresser era essa, que nós inclusive somos contra, fizemos oposição desde 95 e continuamos fazendo ainda, porque ela ainda continua dentro do governo federal. Tem muita gente que na época ficou contra, que hoje é a favor dessas teses. Está aí a proposta de transformar também hospitais federais em fundações públicas de direito privado, que é um negócio, inclusive, estranho do ponto de vista jurídico. No entanto, senhor presidente, não é essa a proposta, porque se fosse esse o projeto, não é à toa que o Bresser nem apoiou, a candidatura do Aécio Neves, porque ele já percebeu que hoje quem dirige o PSDB nacionalmente é tosco intelectualmente, é rebaixado, nem para formular uma teoria liberal consegue. Na verdade, estão defendendo mesmo que é privatização, porque o CEPAM, inclusive na visão dos liberais, ele é importante para formular as grandes políticas públicas, planejar o Estado, inclusive do longo prazo. A Fundap também. Mas o que vai acontecer com a extinção do CEPAM e da Fundap? Vai contratar a consultoria do amiguinho para fazer projeto. É isso. Barros Munhoz, Vossa Excelência foi ministro de Estado, entendeu? Essa proposta nem liberal mas nem liberal é para entregar a área de planejamento do governo de São Paulo para empresa particular. Então nós vamos ter na área da educação, já tem a tal da Falcone, o deputado Carlos Janazzo conhece. Então quando o governo quer fazer plano, inclusive o plano estadual, aí pegou a Falcone para fazer projeto. Por quê? Porque já não tem mais burocracia dentro da Secretaria Estadual de Educação para fazer formulação de longo prazo. Eles acabaram com tudo. O último que tinha no professor João Paulo me acabou de romper, porque percebeu que o Plano Estadual de Educação vai sair do nada e vai levar para um lugar nenhum que nós conhecemos, que é a privatização da educação. Então, essa é a proposta. E agora, se fosse a proposta do Bresser, que é a proposta liberal, uma proposta, inclusive, tem uma formulação, dá para fazer até um debate mais ou menos qualificado, já tem um buraco nela, porque desde os anos 80 que essa proposta começou a ser implementada no mundo inteiro, só tem gerado mais desigualdade social. Quem tem dúvida é só pegar o livrinho aí do Piketty, que é um liberal francês, que está apresentando aí que a concentração de renda no mundo hoje é a maior nos últimos 300 anos. E agora a ministra da Educação dos Estados Unidos acabou de fazer um discurso, faz o que, uns 15 dias, dizendo que o processo de privatização da educação lá nos Estados Unidos, que é a charterização, a entrega de escolas para organizações sociais, faliu. Não conseguiu resolver o problema da educação nos Estados Unidos. Pelo contrário, porque eles adoram avaliação. Aliás, os tucanos, quando querem copiar, são muito bons. Eles vão lá em Nova York e pegaram o projeto de fazer avaliação e projeto de bônus para professor. Vai lá e cola-copia. É um cola-copia. E aqui, lá, a avaliação que se tem é que o projeto de charterização, ou seja, de entrega de escola para organização social, faliu. Por quê? Porque essas escolas não conseguem fazer com que o rendimento aconteça, dá uma melhoradinha nos primeiros 3 meses e depois vai à bancarrota. Então, lá onde formularam a proposta, que tem até um fundamento, a avaliação é que não foi para frente. Por quê? Claro, o professor ganha metade do que ganha o professor concursado, mesmo que a exploração seja violenta e o controle sobre o trabalho intelectual do professor também seja violento, vai chegar uma hora que dá fadiga.
Professor ganhando pouco vai render pouco. Trabalhador, servidor, qualquer trabalhador que recebe pouco vai render pouco, mesmo com todo o sistema de controle de opressão que muitas vezes acontece no local de trabalho. Então, lá onde formularam a proposta, já estão abrindo mão. Eu queria concluir, senhor presidente. E aqui os tucanos fizeram isso com o projeto de bônus da educação, faz uns 20 anos já, e agora estão querendo fazer a nova etapa do projeto, que é a responsabilização e entregar escolas. O bônus não deu certo, entregar escolas para o oeste não deu certo. Mas não é nem isso que nós estamos discutindo aqui no caso da Fundap. Aqui é privatização, não é nem projeto liberal aqui. É privatização rasteira. É entregar para os amigos do João Dória planejamento da administração pública estadual. Por isso a bancada do PSOL é radicalmente contra.